Muito bem, estamos de volta com a nossa aula número 3. Agora sim, agora a gente vai descobrir juntos o que um data scientist faz, ou um cientista de dados faz. Legal, mas antes vamos recordar um pouquinho, né? A gente já viu um pouco dentro da ciência de dados, né? Quais são as carreiras e quais são as plataformas, né? Não entramos muito no detalhe de plataformas, isso a gente vai deixar para um outro vídeo, e a gente sim entrou um pouco no detalhe de carreiras, certo? Desmistificando um pouco o que é um cientista de dados. Um cientista de dados não necessariamente é um arquiteto, é um engenheiro, tá? Então isso a gente já viu. Também a gente viu um pouco o que é o dado, né? O que significa um dado, informação e conhecimento. Isso é essencial para quem quer seguir a carreira de data science, tá? Não dá para seguir a carreira, galerinha, sem saber isso, tá? Por isso que eu gastei um tempo com vocês aqui, desmistificando um pouco o que é isso, tá? Eu vejo muito vídeo na internet aí que efetivamente não prepara a pessoa e passa conhecimento equivocado sobre esse tipo de coisa, assim que vocês têm aí toda a informação. Legal, então vamos lá e agora vamos descobrir junto o que é um Data Scientist. Legal, vamos começar então pelo arquiteto de dados, certo? O arquiteto de dados, ele é a pessoa que vai definir o ambiente onde o dado vai viver. Ele é a pessoa que define as peças de dado, certo? Onde eh, o ciclo de vida do dado vai existir, certo? Então, aqui eu tenho uma arquitetura básica, e aí nessa arquitetura básica de um data lake, verdade? De um ciclo de vida de dado, a gente tem a Amazon, que é a nuvem mais famosa que a gente tem hoje, e aqui a gente tem a plataforma Analytics Tableau, tá? Que também é uma das mais famosas hoje em dia. Legal. Então, o arquiteto de dados, ele define as peças. Ele que vai te falar, olha, a gente vai usar Amazon e dentro da Amazon a gente vai ter um componente chamado S3. Depois eu vou explicar, tá? Em detalhe o que é isso. Não se preocupa com isso agora. E que dentro do S3 a gente vai ter três capas ou três camadas. Depois a gente vai passar por uma área de consumo que chama Redshift e depois a gente vai consumir a informação com Tableau. Tá? Então, ele que define as peças de data que a gente tem, ou de dado, certo? Então, aqui embaixo tem um resuminho que é o arquiteto de dados. Ele define as peças de data, certo? Ou de dado. Ele define a tecnologia que a gente vai utilizar. A escalabilidade, ele se preocupa com a escalabilidade da tecnologia, a capacitação e seu uso, perdão, a capacitação e seu uso, certo? E também se preocupa com o ciclo de vida da plataforma. Então, o que acontece quando o S3 tem que ser substituído ou chegou o momento de mudar, né, de plataforma? É ele que define tudo isso, certo? Depois a gente tem o engenheiro de dados ou a engenharia de dados, certo? Se o arquiteto se preocupa com as peças, verdade? O engenheiro se preocupa com o consumo. Então, dentro de cada peça que definiu o arquiteto, o engenheiro vai se preocupar com as entidades que tem dentro de cada peça. Então, dentro do nosso amigo S3 aqui, a gente tem consumo de dado, certo? E esse consumo, essa sinergia de consumo de dado, quem se preocupa é nosso engenheiro de dado, certo? Ele vai se preocupar em cada etapa da nossa arquitetura, ele vai se preocupar com o consumo, com a entidade que está aqui dentro. Por exemplo, quando a gente está falando de data marks, a gente está falando de tabelas que são consumidas por algum sistema, mas essas tabelas não podem ser
atiradas de qualquer jeito dentro do nosso sistema. Tem uma ordem, certo? Tem aí uma sinergia entre elas. Então, essa sinergia quem define é o engenheiro de dados, certo? E aqui tem um resuminho. Ele define a sinergia de data ou a sinergia de dados, define o fluxo a ser utilizado entre uma caixinha e outra, a escalabilidade das entidades que a gente vai consumir, o seu desenho e seu uso. Então ele se preocupa também em desenhar bem, como eu comentei, desenhar bem para que esse dado seja consumido de forma correta, tá? E do ciclo de vida do dado, né? Esse é nosso engenheiro de dados. O seguinte é o nosso DataOps, que é derivado do DevOps. Hoje muita gente chama de DevOps igual, tá? Mas o DataOps é a pessoa que vai se preocupar com a conectividade dos dados. Ou seja, se o arquiteto põe as peças, verdade? Arma o nosso circuito de plataformas. Se um engenheiro se preocupa com as entidades, com o consumo, o DevOps ou o DataOps vai se preocupar com o fluxo, como um dado sai de uma fonte e entra dentro do nosso Data Lake ou dentro do nosso S3. Quem se preocupa com isso é nosso DataOps ou nosso DevOps, certo? Ele vai se preocupar com o fluxo de dado, dentro do nosso ecossistema, então, dos nossos fontes até o Data Lake, do Data Lake até o Data Warehouse, do Data Warehouse até o Analytics, né? Tá? Então ele se preocupa com essa informação, com essa conexão, certo? E aqui tem um resuminho. Então ele habilita o plano de arquitetura. Olha só que interessante, ele habilita, ele não faz, ele habilita o plano de arquitetura. Ele se preocupa com os conectores de dado, tá? Ele se preocupa com a escalabilidade da capacidade de consumo. Olha que legal. Ele faz o desenho de saída do data ou da data, certo? Que sai daqui e chega até aqui. E ele se preocupa com o ciclo de vida normativo do consumo de dados, certo? Esse é nosso DevOps ou nosso DataOps. Legal. O seguinte é nosso analista de dados. Então, eu tenho as peças que me definiu o arquiteto. Eu tenho as entidades de consumo que definiu meu engenheiro, verdade? Eu tenho o fluxo de dado ou a conectividade de dado que definiu meu DevOps ou meu DataOps. E agora falta o quê? Falta consumir. Então, quem define o consumo, mais que define, quem habilita o correto consumo de dados dentro da nossa cadeia é o analista de dados, certo? Mais antigamente conhecido como Business Intelligence. Esse era nosso Business Intelligence. Hoje ele também existe dentro da cadeia de dados, mas mudou um pouco aí o nomezinho, tá? Agora é analista de dados, certo? Ele habilita o consumo da data ou do dado, impulsa o self-service, certo? Porque o que nossa área de negócio possa entrar cá e consumir. Ele cria a service data, a gente vai ter um vídeo só para falar disso, a service data, certo? Não se preocupa com isso agora. Ele cria os desenhos das consultas e se preocupa com o ciclo de vida do consumo do dado. Muito bem, e finalmente falta só mais uma pessoa aqui, que é a operação de dados, certo? Temos, novamente, a arquiteto que se preocupa em pôr as peças. A gente tem um engenheiro que se preocupa com as entidades de consumo, né? Que tudo esteja conforme tem que estar dentro de cada entidade. A gente tem nosso DevOps habilitando o fluxo de informação. A gente tem o analista que se preocupa com o consumo, mas a gente tem que ter alguém que suporte todo esse ecossistema. E isso vem da operação de dados, certo?
A operação de dados suporta todo o ecossistema, aplica a melhora contínua, ele integra projetos, ele administra as plataformas e se preocupa com o ciclo de vida do usuário. Veja bem, aqui eu quero fazer um parênteses porque nem toda empresa tem a operação de dados dentro da área de analytics ou dentro da área de data science. Para mim, na minha humilde opinião, é um erro, tá? A operação de dados deve estar ou deveria estar debaixo do gerente de analytics ou debaixo do gerente de dados, tá? Ou debaixo do famoso CDO, né? CDO, do Chief Data Office, deveria estar aí, na minha opinião, tá? Eu já passei por várias empresas multinacionais, empresas pequenas, grandes, onde eu já vivi várias situações sobre isso. Tem empresa onde a operação realmente está dentro do TI puro, verdade? Com o CTO, com o Chief Technology Office. E eu também vivi situações onde estava debaixo da área de Analytics, tá? E a segunda opção é muito melhor, certo? Muito bom, muito bom. Então vamos seguir aqui e vamos trazer um pouco para o nosso mundo real, certo? Vamos aterrissar um pouco tudo isso que a gente falou para o mundo real. Se a gente tivesse que construir uma casa, tá? Aqui vamos imaginar que a gente comprou um terreno e agora eu vou começar a construir uma casa. Como se distribuiriam, né, esses perfis dentro da construção da casa? Olha só, o arquiteto de dados ele vai construir a sua planta. Ele vai falar, não, olha só, aqui suporta tanto peso, aqui vai ser a suíte, aqui vai ser o quarto. A gente pode, né, ver se a gente coloca a porta aqui ou não. Aqui vai ter um muro, porque esse muro é um muro de carga. E a gente vai fazer uma terraça, porque a pessoa precisa sair para fora para fumar, para se divertir, para fazer um churrasco, certo? Também a gente vai precisar de uma cozinha, porque sem uma cozinha a gente não pode comer, não dá para cozinhar. Eu preciso também de um salão, né? Nesse caso aqui tem um salão, mas enfim. Eu preciso de um salão para fazer minhas festas, alguma coisa. Então, o arquiteto de dados, ele vai te definir a planta, tá? Ele vai te desenhar o que você precisa. E aí a gente passa para o DevOps, né, que é o nosso DataOps, DevOps. Ele vai se preocupar com justamente com a conectividade, lembra disso? Então ele vai dizer, não, ó, aqui vai ter uma parede, porque ele não pode sair para fora. Aqui a gente vai colocar uma janela, tá? Porque a gente precisa de circulação de ar. Aqui vai uma porta, né? E eu tenho uma porta dos fundos também que eu posso sair. E também aqui vão ser dois andares, então para circular de um andar para o outro, eu vou optar por uma escada e não vou optar por um elevador, certo? Então, o DevOps é o que se preocupa com a conectividade da sua casa. Muito bem, o engenheiro de dados. O que acontece com o engenheiro de dados? Agora você precisa decorar a casa, precisa tornar ela útil, porque você tem a planta, você tem as paredes, você tem a escada, a porta, mas você precisa sentar, você precisa de um espelho, você precisa de uma cama, certo? Só que repare, o engenheiro de dados ele não simplesmente põe as peças, ele também está preocupado em pôr as peças no seu devido lugar. Você não pode pôr uma cama na cozinha. Então ele vai falar: opa, precisamos de uma cama, mas essa cama ela precisa estar no quarto, que desenhou o arquiteto e que conectou o DevOps, certo? Então essa cama ela vai ali para o quarto, não na cozinha, tá? Então, o engenheiro de dados, ele modela a sua casa, ele põe aí e faz aí as peças encaixarem dentro da sua casa. E finalmente, você tem sua casa linda, maravilhosa, verdade? Você já tem a sua planta, você já subiu os muros, já colocou as janelas, já tem os seus móveis, né, em seu devido lugar, já funciona a luz, e agora você precisa consumir sua casa. Você precisa entrar dentro da casa e consumir. Então, aí que chega o analista de dados, certo? Como você vai consumir? Ele vai te responder isso. Você vai entrar pela janela, pela ventana, perdão, aqui me falhou, tá? Entrar pela janela. Você vai entrar pela janela? Você vai usar a porta? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do que você quer fazer com a sua casa, certo? Você pode entrar pela janela se você quiser,
certo? Isso quem vai te dizer é um analista de dados. Você vai usar o seu estacionamento? Para que você vai usar o seu estacionamento? Você pode construir, não sei, uma oficina e deixar seu carro fora, verdade? Ou você pode deixar seu carro dentro e não ter uma oficina, é uma opção de consumo, tá? Então esse é o analista de dados. E finalmente você vai precisar de uma operação. Você entrou, tem a planta, tem a conectividade, tem os móveis, sabe como consumir, mas durante o tempo ela vai precisar de manutenção e de melhoras, verdade? Você precisa suportar aquilo, ou pagando um condomínio, ou contratando uma pessoa para fazer a jardinagem, perdão. E essa pessoa é a pessoa de operação de dados. Muito bem, eu espero que tenha ficado aí super claro as pessoas, verdade? Como você põe e arma uma equipe de analytics ou uma equipe de data science. Muito bem, e aí vocês vão estar me perguntando com certeza, e meu data scientist? Aonde entra, verdade? Meu data scientist. Olha só, eu falei para vocês e prometi que ia mostrar a diferença, verdade? Do que era um data science e um data scientist. O data science é a ciência de estudar os dados. Todos esses perfis que estão aqui, tá? O arquiteto, o DevOps, o engenheiro, o analista, a operação, são data science, certo? Eles vivem disso, eles são profissionais, eles são cientistas de dados. O data scientist, tá? Que é um cientista de dados, que a tradução aí fica, né, meio esquisita, fica muito perto, é um cientista do dado, certo? Ele tem um perfil de exploração e insights, tá? Vou explicar. O que é isso? Uma vez que você tem sua casa, uma vez que você está com aí suas bases bem firmes, uma vez que você já tem sua casa operando, o Data Scientist ele entra para ter uma exploração mais profunda da sua casa, certo? Considere que o Data Science é um remodelador ou é um design de interiores que vai buscar a melhor forma de ter sua casa ordenada para entender se você pode melhorar o fluxo de informação dentro da sua casa, certo? Então, o nosso data science geralmente ele é um estatístico ou ele é um matemático que tem técnicas ou que estudou muitas técnicas para melhorar e, mais que melhorar, para buscar dentro do seu ecossistema de dados insights produtivos que levam a uma melhor tomada de decisão dentro do seu negócio, certo? Então essa é a diferença. Se você não tem antes tudo isso que eu contei para você, vai ser difícil você inserir um data scientist no seu ecossistema e conseguir sacar algum tipo de aproveitamento dos dados que você tem na empresa. Né? Então, tirar algo dos dados que não estão totalmente finalizados vai ser difícil, tá? Legal, então vamos aqui. Vamos voltar para o nosso desenho. E onde estaria nosso Data Scientist? Ele estaria aqui entre o engenheiro de dados e o nosso analista de dados, certo? Não estaria em arquitetura, não estaria em DevOps, não estaria na operação. Ele estaria aqui entre o engenheiro de dados e o analista de dados. Ele vai fazer o seguinte: e se eu pego a cama e coloco na cozinha? Opa, peraí, mas você me disse no slide anterior que eu não podia fazer isso. Sim, mas ele vai entrar com técnicas que permitem ele fazer isso e entender se isso funciona, tá? E se eu colocar o meu lustre do lado do meu espelho para ver se reflete mais forte e eu consigo um insight melhor dos dados para minha companhia. E se em vez de eu consumir, tá, o dado pela porta, eu vou e consumo pela janela, tá? Em vez de eu usar o estacionamento para fazer uma oficina ou para guardar meu carro, e se eu guardo ali dentro meu sofá?
certo? O que que vai acontecer? Então, esse é o tipo de perfil que o Data Scientist tem que possuir, tá? Esse perfil de entrar numa casa e começar a desordenar, mais que desordenar, buscar outros espaços que podem te gerar insights de dado, certo? Mais que insights de dado, te gerar algo que seja útil para sua companhia. Legal? Muito bem. Eu espero que tenha ficado aí claro a diferença entre um data scientist e os outros perfis. Aí você vai me perguntar, Leandro, peraí, cara, mas na minha empresa eu tenho o título de data scientist, eu que defino aqui as peças, eu que defino o meu fluxo de DevOps, verdade? Eu que defino lá a plataforma que a gente vai usar, um Bitbucket, eu vou utilizar o GitHub, eu que defino onde vai os dados. Tá, ok, é verdade. Tem muita empresa hoje em dia que chama todo mundo de Data Scientist, tá? E você tem que pôr vários sombreiros, né? Vários chapéus aí. Ah, uma hora aí você é arquiteto, outra hora você é DevOps, outra hora inclusive você é de manutenção, de operação. Eu não vou dizer que tá errado, galera. Eu não vou dizer que tá errado, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado para não cometer alguns erros. Mas é ineficiente, tá? É ineficiente. Você ter um data scientist para definir arquitetura, para organizar dados, né, como engenheiro de dados, né, propriamente dito, para você definir consumo, fluxo de data, hum, eu vou tomar cuidado para dizer que não é que não está certo ou que está errado, é ineficiente. Um data scientist, um cientista de dado, é o cara que vai entrar com técnicas de busca e de, digamos, de sistemas leans de dado para entender como você pode eficientar a tomada de decisão, certo? Então, assim, cuidado aí, você que é gestor, você que é um CDO, você que é um CTO, né, um CIO, toma cuidado onde você vai colocar o cientista de dado, tá? Porque pôr uma pessoa que é um cientista de dado em arquitetura, engenharia, DevOps, não é eficiente, tá? Essa pessoa tem que ter outra visão, ele tem que entrar num ambiente mais ou menos já preparado, né, para esse mergulho dentro do dado e te entregar um valor diferenciado, tá? Isso é. Então, eu espero que tenha servido para vocês. No nosso próximo vídeo de Data Science, a gente vai conhecer as plataformas do Data Science, verdade? E como começar na carreira de Data Science. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, me ajuda bastante. Ativa a notificação para não perder nenhuma aula. E se quiser e se tiver vontade, me segue no LinkedIn. Tchau!